Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar parabéns a você que está conectado para ouvir significados e conteúdos da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, que vai transformar aquelas áreas de sua vida que precisa de transformação. Fica atento na epístola que o apóstolo São Paulo escreveu aos Filipenses. Aqui agora você vai ouvir a parte 5, a alegria triunfante em meio às provas, no seguinte sentido: vivendo na perspectiva de Theos. Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 18. Eu fico imaginando. Em primeiro lugar, vivemos na perspectiva de Theos, no momento que sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter é mais importante que a nossa liberdade. O apóstolo São Paulo está preso, mas o Evangelho de Jesus Cristo, os Theos Soter, está livre. O Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter é mais importante que o obreiro. A divulgação do Evangelho glorioso de Jesus Cristo e os Theos Soter é mais importante do que a vida do obreiro. Quero que você pense nisso. O apóstolo São Paulo foca sua atenção não em si, mas na proclamação, querusson, do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Todo esse parágrafo gira em torno não do apóstolo Paulo, de suas cadeias, de seus críticos, mas do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter é o oxigênio que o apóstolo São Paulo respira. Não importam as circunstâncias, contanto que o Evangelho seja anunciado. Não importa se o obreiro vive ou morre, contanto que Jesus Cristo e os Theos Soter seja engrandecido na sua vida ou na sua morte. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança
de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Christos, engrandecido, megaluron, no meu corpo, quer pela vida, Zoé, quer pela morte, Thanatos. Você que está conectado ouvindo, já parou para pensar nisso? Em segundo lugar, vivemos na perspectiva de Theos, no momento que sabemos que o Evangelion de Jesus Christos Ios Theos Soter é o maior presente de Theos para a humanidade. Gostou da verdade? O apóstolo São Paulo define o Evangelion de 3 formas. Se sente confortável aí para ouvir? Em primeiro lugar, o Evangelion é a boa nova para a humanidade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 12: Quero, boilomai, ainda, irmãos adelfos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelion. Coloque a Bíblia em sua mente. Eu continuo imaginando, nesse mundo onde reina violência, corrupção, desespero, confusão filosófica e multiplicidade de conceitos religiosos e detestáveis idolatrias, o Evangelion de Jesus Christos Ios Theos Soter é a boa nova de Theos, do seu amor e propósito eterno de salvar o pecador por meio de Jesus Christos Ios Theos Soter, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em segundo lugar, o Evangelion é a proclamação da palavra de Deus, a Bíblia. E a maioria dos irmãos, estimulados no Kyrios, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, Logos do Teu. Filipenses capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus, a Bíblia, é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Não há erros na palavra de Deus, a Bíblia, pois o seu autor, o Espírito Santo, não pode falhar. Não há necessidade de acrescentar mais nada. A palavra de Deus, as Santas Escrituras, a Bíblia, pois ela é suficiente. Em terceiro lugar, o Evangelion é a revelação da pessoa de Jesus Christos Ios Theos Soter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 18: Todavia, que importa
uma vez que Christos, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Shairon. A Bíblia diz, eu acredito. O Evangelion é a boa nova acerca da pessoa de Jesus Christos e os Theos Soter. Ele, Jesus Christos, é o conteúdo do Evangelion. O âmago do Evangelion é que Theos amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus Christos e os Theos Soter, para morrer pelos pecadores, para que eles tenham a Zoé Aionios, a vida eterna. Quero que você guarde isso em sua mente. O apóstolo São Paulo olha para o passado com discernimento. A Bíblia diz em Filipenses 1:12: quero ainda adelphos, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelion. A Bíblia diz, eu acredito. Quatro verdades merecem ser destacadas. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo não se concentra no seu sofrimento com autopiedade. Pense mentalmente. O apóstolo São Paulo está preso, algemado, impedido de viajar, de visitar as igrejas e de abrir novos campos. Ao escrever, porém, a igreja em Filipos, não enfatiza os seus sofrimentos, mas o progresso do Evangelion de Jesus Christos e os Theos Soter. O Evangelion, a palavra de Deus, a Bíblia, é mais importante que o obreiro. O vaso é de barro, mas o conteúdo do vaso é precioso. O que importa não é o bem-estar do obreiro, mas o avanço do Evangelion de Jesus Christos e os Theos Soter. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo faz uma leitura do passado pela ótica da soberania de Theos. O apóstolo São Paulo passou por muitas lutas até chegar a Roma. Ele, o apóstolo São Paulo, foi perseguido, açoitado e preso, mas em momento algum perdeu de vista a direção soberana de Theos em todos os seus acontecimentos. Ele, o apóstolo São Paulo, não considerou os seus sofrimentos como fruto do acaso,
Ele, o apóstolo São Paulo, não acreditava em casualidade nem no determinismo. Ele, o apóstolo São Paulo, sabia que a mão soberana da providência divina guiava o seu destino e que os seus sofrimentos estavam incluídos nos planos de Deus para o cumprimento de propósitos mais elevados. Pense mentalmente. Ele, o apóstolo São Paulo, não considerou os seus sofrimentos meramente como perseguição dos homens. O apóstolo São Paulo foi certamente perseguido, odiado, caluniado, açoitado, enclausurado, mas jamais viu os seus adversários como agentes autônomos nessa empreitada. O apóstolo São Paulo sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva da soberania divina e do propósito de Theos. Ele, o apóstolo São Paulo, não considerou os seus sofrimentos como expressão da fúria do diabolos. Embora Satanás tenha intentado contra Paulo, Paulo, jamais o considerou como agente de seus sofrimentos. Quem estava no comando da agenda de Paulo não era o diabo, mas Deus. Quem determinava o rumo dos acontecimentos na agenda missionária da Igreja de Jesus Cristo e os Theosoter é Deus. Ele, o apóstolo São Paulo, via os acontecimentos como um plano sábio de Deus para o cumprimento de um propósito glorioso, ou seja, o progresso do Evangelium de Jesus Cristo e os Theos Soter. Em terceiro lugar, o apóstolo São Paulo olha para o passado e vê um propósito divino em tudo que lhe aconteceu. Quer saber o que aconteceu com Paulo, o apóstolo aos gentios, que contribuiu para o progresso do Evangelium? Quais foram os fatos que estão incluídos nesses acontecimentos? Vamos agora fazer uma viagem histórica cristã rumo ao passado na trajetória desse bandeirante do cristianismo e observar a sua maturidade, amor, paixão e zelo em sua vida cristã. Você que está conectado, ouvindo, se sente preparado para ouvir? Acomode-se aí agora, na cadeira, no sofá, onde você está.
Deus vai falar com você. Primeiro, o apóstolo São Paulo foi perseguido em Damasco. Atos 9, 23 a 25. Após converter-se na capital da Síria, Paulo anunciou Jesus Christos Ios Theosote nessa cidade. Dali, Paulo foi para a região da Arábia, onde ficou cerca de 3 anos fazendo uma reciclagem em sua teologia. Paulo voltou a Damasco e agora não apenas proclama, prega, mas demonstra meticulosamente que Jesus é o Cristo. Então, em vez de ser acolhido, é perseguido. O apóstolo São Paulo precisou fugir da cidade para salvar sua vida. Essa perseguição deve ter sido um duro golpe para o apóstolo São Paulo. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo foi rejeitado em Jerusalém. Atos 9, 26 a 28. Quando chegou a Jerusalém, na igreja mãe, os apóstolos não confiaram nele. Paulo então sentiu a dor de ser rejeitado. A aceitação é uma necessidade básica da vida humana. Ninguém pode viver saudavelmente sem amor. Não somos uma ilha. Foi então que apareceu um homem cujo nome Barnabé, o filho da consolação, para abraçar o apóstolo São Paulo, valorizá-lo e integrá-lo na vida da igreja. Atos 9, 27. Em terceiro lugar, o apóstolo São Paulo foi dispensado do campo pelo próprio Deus. Atos 22, 17 a 21. No apogeu da sua empolgação, no auge do seu trabalho, Deus mesmo aparece a ele, Paulo, em sonhos e o dispensa da obra. Deus o envia ou manda arrumar as malas e sair de Jerusalém. Em quarto lugar, o apóstolo São Paulo foi esquecido em Tarso. Atos 9:30. Paulo ficou cerca de 10 anos em sua cidade, sem nenhuma projeção, fora dos holofotes, atrás das cortinas, em completo anonimato. Deus o esvazia de todas as suas pretensões, golpeia o seu orgulho e coloca o machado na raiz de seus projetos mais acalentados. Em quinto lugar, o apóstolo São Paulo foi colocado na sombra de outro líder. Atos 13:2. Convocado por Barnabé para estar em Antioquia da Síria, Paulo reinicia o seu ministério. Depois de um ano de intenso trabalho nessa igreja,
o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13:2. Observe que os escolhidos não são Saulo e Barnabé, mas Barnabé e Saulo. Você já foi o segundo alguma vez? Já ficou na sombra de outra pessoa? Já foi reserva de alguém? Antes de ser um megas líder, Saulo precisou aprender a ser submisso. Quem nunca for liderado dificilmente saberá como liderar. Em sexto lugar, o apóstolo São Paulo foi apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra. Atos 14:19. Paulo estava fazendo a obra de Teós, no templo de Teós, dentro da agenda de Teós, e mesmo assim foi apedrejado. Contudo, Paulo, não ficou amargurado, nem se decepcionou com o ministério apostólico. Ao contrário, prosseguiu fazendo a obra de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e os Teosóter com alegria, entusiasmo, motivação. Em sétimo lugar, o apóstolo São Paulo foi barrado por Deus no seu projeto. Atos capítulo 16, versículos 6 a 10. O apóstolo São Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus o impediu. O apóstolo São Paulo, tinha uma agenda e Teós outra. O apóstolo São Paulo teve de abrir mão da sua vontade para abraçar a vontade de Teós. Importa ao obreiro obedecer sempre. Você é um obreiro obediente? Em oitavo lugar, o apóstolo São Paulo foi preso e açoitado com varas em Filipos. Atos 16, 19 a 26. Mesmo estando no centro da vontade de Teós, que é boa, perfeita e agradável, o apóstolo São Paulo foi preso, açoitado com varas e jogado no cárcere interior. Em vez de ficar revoltado ou amargurado com as circunstâncias, o apóstolo São Paulo, orou e cantou à meia-noite, e Teós abriu as portas da prisão e o coração do carcereiro. A Bíblia diz: eu acredito. Em nono lugar, o apóstolo São Paulo foi escorraçado de Tessalônica e Bereia. Atos 17, 5 a 13. Por onde passa, o apóstolo São Paulo, deixa o perfume do Evangelho de Jesus Cristo e os Teosóter, mas os espinhos pontiagudos da perseguição o ferem. O apóstolo São Paulo, foi enxotado
dessas duas cidades, Tessalônica e Bereia, em vez de ser recebido com honras. Em 10º lugar, o apóstolo São Paulo foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto, Atos 17, 17 e 18 e Atos 18, 12. Na capital da cultura, das artes e da filosofia, o apóstolo São Paulo é chamado de tagarela. Na cidade de Corinto, onde trabalhou 18 meses, o apóstolo São Paulo foi considerado um impostor. As circunstâncias lhe parecem absolutamente desfavoráveis. Paulo parece um homem de aço. Suporta açoites, cadeias, frio, desertos, fome, perigo, naufrágios, ameaças, sem perder a alegria, o entusiasmo, a coragem, a motivação. Ouça agora, em 11º lugar, o apóstolo São Paulo é preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. O apóstolo São Paulo estava levando ofertas de amor para os cristãos pobres de Jerusalém quando foi preso no templo. Os judeus armaram ciladas para matá-lo e Paulo então foi levado para Cesareia, onde durante 2 anos foi acusado injustamente pelos judeus. Eu fico pensando, usando o seu direito de cidadão romano, Paulo apelou para ser julgado em Roma. Aliás, não só Paulo desejava ir a Roma, mas Jesus Christos Ios Theosote o queria nessa cidade. Atos 23, 11. Em 12º lugar, o apóstolo São Paulo enfrenta um naufrágio na viagem para Roma. Atos 27, 9 a 28, 1, 10. Já que Jesus Christos Ios Theosote queria o apóstolo São Paulo em Roma, era de esperar que a viagem fosse tranquila. No entanto, quando o apóstolo São Paulo embarcou para Roma, enfrentou uma terrível tempestade. Durante 14 dias, o navio foi açoitado com rigor desmensurado e todos os 276 prisioneiros perderam a esperança de salvamento, exceto o apóstolo São Paulo. O navio foi destruído, mas as pessoas foram salvas. Em 13º lugar, o apóstolo São Paulo foi mordido por uma víbora em Malta, Atos 28, de 1 a 6. A única pessoa atacada por uma víbora peçonhenta foi o apóstolo São Paulo. Os malteses apressadamente
fizeram um juízo errado dele, chamando-o de assassino. Parecia que tudo dava errado para o apóstolo São Paulo. No entanto, em vez de cair morto pelo veneno da víbora peçonhenta, ele, o apóstolo São Paulo, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, Jesus Cristo e Osteosote, curou os enfermos da ilha de Malta, os malteses. Em 14º lugar, o apóstolo São Paulo chegou preso a Roma, Atos 28:16. O apóstolo São Paulo chegou a Roma não como missionário, mas como prisioneiro, sem pompa, sem comissão de recepção, sem holofotes. Contudo, longe de ficar frustrado, decepcionado, ele, o apóstolo São Paulo, diz à igreja em Filipos que todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho de Jesus Cristo e Osteosoter. O apóstolo São Paulo não se considerava prisioneiro de César, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo e Osteosoter. Guarde isso em sua mente. O apóstolo São Paulo olha para o passado com discernimento. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo não se concentra no seu sofrimento com autopiedade. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo faz uma leitura do passado pela ótica da soberania de Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo São Paulo olha para o passado e vê um propósito divino em tudo o que lhe aconteceu. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, o apóstolo São Paulo olha para o seu sofrimento como a abertura de novos caminhos para o Evangelho de Jesus Cristo e Osteosoter. Filipenses 1:12. A Bíblia diz: quero ainda, irmãos, Adelfos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Paulo diz que as coisas que lhe aconteceram, em vez de desmotivá-lo, de decepcioná-lo ou atrapalhar o projeto missionário, contribuíram para o progresso do Evangelho de Jesus Cristo e Osteosoter. A palavra que o apóstolo São Paulo usa para o progresso do Evangelho é muito expressiva, procope. Esse termo é usado particularmente para designar o avanço de um exército ou uma expedição. O substantivo provém do verbo procoptein, que significa derrubar de antemão, e se aplica a cortes de árvores
e a toda remoção de impedimentos que obstacularizam a marcha do exército. Esse termo grego procope significa mais especificamente o avanço a despeito de obstruções e perigos que bloqueiam o caminho do viajante. O termo grego procope, progresso, significa avanço pioneiro, ou seja, um termo militar grego que se referia aos engenheiros do exército que avançavam à frente das tropas para abrir caminhos em novos territórios. Assim, a prisão do apóstolo São Paulo, longe de fechar as portas, as abre ainda mais. Longe de ser uma barreira, desobstrui o caminho a novos campos de trabalhos missionários que jamais seriam alcançados de outra forma. Você já parou para pensar nisso? O apóstolo São Paulo olhava para o presente com alegria. Shalom. Vou compartilhar alguns fatos que merecem destaque. Fica conectado. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo viu sua prisão como abertura de novas frentes de evangelização. Filipenses 1,13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A Bíblia diz, eu acredito. O mesmo Deus que usou o cajado de Moisés, o mesmo Deus que usou os jarros de Gideão e a funda de Davi, usou as cadeias do apóstolo São Paulo. Os romanos sequer suspeitavam de que as correntes que colocavam nos punhos do apóstolo São Paulo o libertariam em vez de prendê-lo. Em lugar de queixar-se das suas cadeias, o apóstolo São Paulo as consagrou a Deus e pediu que as usasse para o avanço pioneiro do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Deus é o Senhor da obra e ainda mais dos obreiros. Deus abre portas para a proclamação, pregação do Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter e usa os acontecimentos que atingem os obreiros como instrumentos para ampliar os horizontes da evangelização. Porque Paulo estava preso, ele pôde alcançar grupos que jamais alcançaria em liberdade. As cadeias do apóstolo São Paulo abriram portas para o Evangelion. Os homens podem prender você, mas não o Evangelion de Jesus Cristo e os Theos Soter. O apóstolo São Paulo não é um malfeitor social, nem um preso político, mas um embaixador de Jesus Cristo e os Theos Soter, ou Yeshua HaMashiach em cadeias.
A prisão de Paulo é uma tribuna. As algemas de Paulo são megafones de Deus. O apóstolo São Paulo não pensava no seu sofrimento, mas em como o seu sofrimento poderia contribuir para o progresso do Evangelho de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter. A perseguição jamais obstruiu o Evangelho, nem impediu o crescimento da Igreja de Cristo Jesus. A Igreja de Cristo Jesus sempre cresceu mais e mais em tempos de perseguição do que em tempos de bonança. Quem semeia com lágrimas, com alegria, recolhe os feixes. A igreja primitiva avançou com mais força na era dos mártires do que nos tempos áureos da sua riqueza. Os maiores avivamentos da Igreja de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, aconteceram em tempos de dor e perseguições. A prisão do apóstolo São Paulo abriu espaço para a evangelização do Evangelho de Jesus Cristo, Hios, Theos, Soter, em Roma. Quer saber quem Paulo alcançou por causa de suas cadeias? A guarda pretoriana. De maneira que as minhas cadeias, Desmond, em Cristo se tornaram conhecidas, Faneros, de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Filipenses 1,13. Pense comigo. A guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador Nero. A palavra grega praetorion pode significar tanto um lugar quanto um grupo de pessoas. O termo usado pelo apóstolo São Paulo aplica-se à guarda do pretório. Essa era a guarda imperial de Roma. A guarda pretoriana era a tropa de elite instalada no palácio do imperador. Foi instituída por Augustus e compreendia um corpo de 10.000 soldados escolhidos. Augustus os havia mantido dispersos por toda a Roma e aldeias. Tiberion os concentrou em Roma em um edifício especial com um campo fortificado. Vitélio aumentou o número dessa guarda pretoriana para 16.000. Ao final de 16 anos de serviço, esses soldados recebiam a cidadania romana. Essa guarda passou a ser quase o corpo de guarda privado do imperador Nero. Dia e noite, durante 2 anos, o apóstolo São Paulo era preso a um soldado dessa guarda por uma algema. Visto que cada soldado cumpria um turno de 6 horas,
a prisão do apóstolo São Paulo abriu caminho para a proclamação do glorioso Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter no regimento mais seleto do exército romano, a guarda imperial. O apóstolo São Paulo, no mínimo, podia pregar para 4 homens todos os dias. Toda a guarda pretoriana sabia a razão pela qual o apóstolo São Paulo estava preso. E muitos desses soldados foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter. Assim, as cadeias do apóstolo São Paulo removeram as barreiras e deram a ele a oportunidade de evangelizar os mais altos escalões do exército romano. Todos os demais membros do palácio, a Bíblia diz em Filipenses 1,13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Além dos soldados, o apóstolo São Paulo evangelizou as demais pessoas que viviam no Pretório. Por causa de suas cadeias, o apóstolo São Paulo esteve em contato com outro grupo de pessoas, os oficiais do tribunal de César. O apóstolo Paulo encontrava-se em Roma como prisioneiro do Estado e seu caso era importante. Além das pessoas que viviam no Pretório, o apóstolo São Paulo recebia na prisão domiciliar muitas pessoas e a todas ele influenciou e a muitos deles ganhou para Cristo Jesus, o Filho de Deus, por meio do glorioso Evangelho de Jesus Cristo, Os Theos Soter. Qual foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente pronto e preparado para servir, seguir, amar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e os Theos Soter? Se sente preparado agora a entregar sua alma a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva. Venha rapidamente onde você está e entregue sua alma a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Muitos benefícios advirão a você. Vale a pena servir e viver a vida de Deus em nós, aqui e agora.